Em relação à conversa com o J.D. Vance, a pauta foi outra. Olha só que interessante. O próprio vice-presidente americano perguntou ao Flávio sobre a questão da liberdade de expressão no Brasil. Fez vários questionamentos. O que está acontecendo? E aí o Flávio expôs toda a perseguição à direita, expôs inclusive os decretos recentes do Lula, que a gente está tentando derrubar, decretos que impõem às big techs americanas esse dever de autocuidado, né? Na verdade é um dever de autocensura, para que essas big techs, por meio dos algoritmos, acabem restringindo o debate, críticas a políticas públicas do próprio governo Lula. Tudo isso será impedido a partir desses decretos, tudo isso será imposto, e isso acontece em pleno ano eleitoral. Então, esses dois aspectos me pareceram muito presentes, muito fortes nessas conversas, e eu já vou aqui pedir a avaliação do Flávio Gordon sobre essa missão aí do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, nessas reuniões que ele teve com o Donald Trump, com o vice e com o secretário de Estado. Flávio. Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo pitch. Bom dia aos colegas e a nossa audiência aí. Eu queria saber se eu posso fazer um rápido retrospecto, que eu acho interessante entender o contexto, né? Eu queria mostrar esse livro aqui, para começar, que é um livro de 1994, escrito pela uma repórter experiente americana chamada Claire Sterling. Ela escrevia para o Washington Post, para o Financial Times, uma série de jornais importantes nos Estados Unidos, e ela era especialista em estudar crime organizado, né? Então, em 94, ela publicou esse livro aqui chamado The Thieves' World, né? O Mundo dos Bandidos. O que a Claire Sterling percebeu uma coisa interessante, né? Quando ela começou a estudar o crime organizado ali nos anos 90, ela percebeu que com o fim do colapso da União Soviética aconteceram duas coisas muito curiosas que mudou totalmente a orientação da abordagem dela para o assunto, né? Uma coisa foi um crescimento exponencial da máfia russa, assim, em coisa de anos, a máfia russa conquistou aquilo que, sei lá, as consortes dela, a Yakuza, a máfia de Chicago, a máfia siciliana, haviam levado décadas para conquistar em termos de espaço, em termos de poder e influência no mundo, né? Uma outra coisa curiosa que aconteceu foi uma espécie de unificação dos sindicatos do crime. Em todos os lugares houve uma espécie de grande acordão entre as máfias e entre os grupos criminosos, né? Que ela chama de pax mafiosa, né? E o que ela mostra nesse livro é justamente que essa unificação se deu sob o comando da máfia russa, que, digamos, ascendeu a uma espécie de liderança geral do crime organizado global. E, claro, fazendo a máfia russa, ela percebeu que toda a antiga nomenclatura comunista soviética, forneceu o aparato do Estado soviético, que já era um Estado criminoso, né, a gente sabe, todo o aparato de inteligência, de repressão, de serviço secreto, ela, digamos, aproveitou esse aparato em função do crime organizado. Nessa mesma época, dos anos 90, surgia ali na América Latina justamente o Fórum de São Paulo, que é, digamos, a transposição para a América Latina dessa mistura inextricável entre a política e o crime organizado, né? A gente sabe que o Fidel Castro começou a se associar com os cartéis colombianos, com o cartel de Medellín, para fazer uma série de trocas ali. Ele fornecia proteção ao Mar do Caribe em troca de dinheiro, de muito financiamento, tanto financiamento para o movimento revolucionário, como também uma política de meio de infiltrar os Estados Unidos de drogas para, digamos, combater, fazer uma guerra narcótica contra o inimigo, né? Depois disso, essa estratégia foi passada pelo Fidel Castro para o Hugo Chávez, né, que transformou